tranquilizar nossos corações, nossa alma, deixar os nossos problemas lá do lado de fora, para que possamos absorver o que vai ser dito pelo nosso Senhor na noite de hoje, dentro da seara do Cristo, dentro da doutrina do Mestre. Vamos agradecer a Deus nesse momento, que estamos com o coração em paz, dar gratidão a Ele por mais uma encarnação, pelas bênçãos e pelas oportunidades colocadas em nossos caminhos durante nossa caminhada evolutiva. Agradecer pelos amigos, pelos inimigos, pela saúde, pela casa, por tudo aquilo que esses mentores do invisível, esses nossos amigos, durante nossa caminhada, vêm a nos incluir, nos auxiliando assim a nos tornarmos espíritos melhores. Que Deus possa abençoar a todos, a nós e a eles, e dar a cada um o norte para que possamos assim caminhar na senda do bem. Agradecemos, Pai, por toda a sua bondade, compaixão para com todos nós no orbe desse planeta. Te agradecemos e pedimos a permissão da espiritualidade superior, da equipe de Bezerra de Menezes, de toda a pleide de espíritos, ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai maior, a permissão para dar providenciada a primeira parte dos trabalhos da noite. Graças a Deus. Bom, hoje a gente tem o nosso irmão aqui, Alberto, de Volta Redonda. O tema: destinação da terra, causas das misérias humanas. É do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, itens 6 e 7. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Alberto, eu sou lá do AIDAC, que é a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, lá em Volta Redonda, no capital. Estão todos convidados, a gente faz também transmissão ao vivo. Se vocês, depois eu posso passar também, né, que eu acho que a propagação da ideia espírita, né, dessas informações é importante. Agradeço a oportunidade, eu sei que a casa também já teve outros companheiros lá do AIDAC também, então assim, eu me sinto honrado, né, e quando a gente fala da Seara do Cristo, é sempre bom a gente levar essas informações, até porque o Espírito, ele tem, uma vez que ele teve contato com as verdades, né, com as verdades e com o Evangelho, ele tem obrigação, ele não é mais uma pessoa ignorante, então ele tem a obrigação de vivenciar. E aí o tema até, a gente vai falar das causas das misérias humanas, e naturalmente que ainda somos esses miseráveis ainda que está lutando, né? Todo dia a gente reconhece as nossas dificuldades, e aí a gente reconhece, mas luta, a gente ainda tem muita dificuldade para dar o nosso, um passinho à frente, né? Diante das dificuldades. Mas a gente vai tentar construir uma ideia, trazer as reflexões, que naturalmente o que eu vou falar aqui não tem nada de novo, né? A gente faz os estudos, a gente tem contato, então não é nada de novo, mas sempre quando a gente faz as reflexões, alguma coisa fica. Então eu espero que o que eu for falar, que alguma coisa desperte na gente. Se você achar melhor apagar a luz, pode apagar a luz. E aí, a critério de vocês, se vocês acharem que a luz ali, vamos testar. E a minha voz também, ver se ela está num tom assim é melhor, né? E a gente pede também, né, a proteção dos bons espíritos, dos mentores da casa que organizam, né, no mundo espiritual esse trabalho, né? Que naturalmente que a casa deve ter suas dificuldades com relação aos voluntários, né? Aquilo que eu vi que tem evangelização agora, o AIDAC é a segunda casa mais antiga de Volta Redonda. E a gente, depois da pandemia, a gente teve muita dificuldade para manter a nossa evangelização, e na verdade a gente vai tentar retomar agora em um outro modelo. A gente já teve mais de 40 evangelizandos lá, e a gente agora praticamente não tem nenhum. Então esse trabalho só é possível por pessoas que, naturalmente, que entendem que precisam dar sua contribuição para a sociedade, né? E aí a gente vê que a sociedade ainda caminha com muita dificuldade para equalizar as questões econômicas, sociais, as suas injustiças, né? Mesmo que a gente saiba que a reencarnação, ela é a misericórdia divina em ação, promovendo um equilíbrio, buscando equilibrar, né, aquilo que você ainda não aprendeu, aquilo
aquilo que você ainda precisa aprender, ainda assim, é o nosso papel também aliviar, sempre que possível, as dores, né? Eu não sei como é que é o trabalho aqui de assistência de vocês, mas não conheço, e a Joama está aqui, né, que a gente também ajuda lá em conservatório, no que é possível. O trabalho de assistência lá é um trabalho robusto, né, de alcance, e a gente que está numa condição hoje financeira um pouquinho melhor daqueles companheiros que ainda têm dificuldade, a gente tem a obrigação, né, e a gente vai falar das misérias, né, as causas das misérias, e será que a gente está participando também dessas misérias? Né? Fica a reflexão, será que a gente participa das misérias? Participa, não participa? Com certeza. Somos responsáveis também. Porque se a gente hoje está numa condição que a gente já tem entendimento, certamente, que em outras oportunidades, estando encarnados aqui, a gente já se equivocou e equivocou muito. A gente não está aqui por obra do acaso. Né? E a misericórdia divina está promovendo isso. Ou será que a gente veio se encontrar em Barra do Piraí, 19h30, por obra do acaso? Será que a gente não tinha um propósito tudo isso, né? A gente podia estar em casa, né? Quantas pessoas estão em casa? Quantas não vieram aqui? A gente chegou um pouquinho mais cedo, já tinha trabalhador, a casa já estava aberta. Eu vi que, eu acho que vocês fazem atendimento fraterno também, né? É um dos propósitos também da casa. Mas vamos, a gente vai tentar construir uma ideia acerca disso das misérias, né? Eu acho que cada um faz uma ideia do que os problemas do mundo, né? Quando a gente olha o nosso entorno, Barra do Piraí é uma cidade que eu acho tem a sua característica de interior, mas também já tem as questões dos grandes centros, né? Tem violência, né? Tem os lugares que são que talvez tenham um pouco mais bolsões de pobreza, né? Tem um grupo que é mais seleto, né, financeiramente. E aí a gente pode ter uma ideia, né, dessas misérias. Mas antes disso, eu queria construir uma ideia acerca como que a gente está no universo, como que a gente se coloca, né? E aí, o cosmos, vocês fazem ideia do tamanho do cosmos? O que é o cosmos? Você faz ideia do que é o cosmos? O cosmos é o universo, né? O universo seria um corpo, mas o cosmos é o organismo. Ele segue uma regra, uma lei, né? Uma lei imutável, a lei de Deus, né? Tudo ele segue, ele está em constante expansão. Então ele veio do grego, que significa ordem. Então o cosmos é isso. E aí, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela tem, segundo os estudos aí, ela tem cerca de 100 a 400 bilhões de sóis. Vocês têm ideia do que é isso? A Via Láctea é uma das menores galáxias, é onde que está inserido o nosso Sol, o nosso sistema solar, e a gente tem cerca de, a gente tem outros 9 planetas que orbitam, né? E a gente, se você considerar 400 bilhões, o que é a gente na poeira do cosmos? Né? O que é a Terra na poeira do cosmos? Na imensidão da criação divina. Vocês conseguem imaginar isso? Né? É uma coisa louca. E as galáxias? Você sabe quantos? O que está descrito? Quantos bilhões? Aqui são. Vocês acham que são quantos? 4. Aqui são 2, né? 2 trilhões. Eles estimam o que é observável. 2 trilhões de galáxias. Não é de estrelas, não. 2 trilhões de galáxias. A gente não é nada na criação. Nós somos, claro, Deus, ele cria continuamente, ele tá criando. Mas se a gente considerar o tamanho da criação divina, aí houve um tempo que o homem achou que ele era o centro do universo. Que pretensão, né? E a gente ainda está vivendo como se a gente ainda fosse o centro do universo, né? E algumas pessoas, no seu ato egóico, vaidoso, orgulhoso, ele acha que ele vem dotado de uma grande capacidade, e de fato vem, né? Porque todo mundo segue uma programação e um planejamento, certo? E aí eu vim dotado de uma capacidade um pouco melhor do que o outro. O que eu imagino que eu seja? Que eu sou o centro, né? E aí a gente está vivendo, e aí isso dá uma ideia de como a gente é o nada diante da criação divina.
Nós somos parte desse todo, mas a gente não é nada. Então, imagina, 200 trilhões, isso é uma conta inimaginável em quantidade de planetas. E se na casa do meu pai há muitas moradas, e se todas as moradas são habitadas, imagina, ligados à Terra a gente tem bilhões, e ligados a todos esses planetas. Então eu vou tentar construir uma ideia para a gente ir falando disso, para a gente depois refletir sobre as misérias. E aí, quais são os princípios da doutrina espírita? A existência de Deus, existe um ser, né, superior que está comandando tudo isso. A imortalidade da alma, nós somos imortais, não somos? Existe a morte? Não. Tem alguém que é a primeira vez na casa espírita? Porque se eu estiver falando alguma coisa, só pode parar e perguntar. Tem alguém que é a primeira vez? Não, né? Alguém que não é espírita? Se alguma coisa que quiser parar e perguntar, não tem problema não. Então a gente vai falar da imortalidade. Existe morte? Não, né? Existe o corpo, né? O corpo perece. Então a gente tem um tempo de existência e cada um seguindo um planejamento e aquilo também do uso que fez desse corpo, ele pode abreviar, né? Ou alguns espíritos, né, diante do trabalho que fizeram, eles ganham um bônus lá e fica um pouco mais, né? A pluralidade das existências, né? A gente sucessivamente encarna, desencarna. Nós somos espíritos ligados à Terra ou nós somos espíritos da Terra? Somos espíritos ligados à Terra. Mas o espírito é ligado, ele está ligado momentaneamente à Terra, mas necessariamente, né, você pode, na solidariedade, eu vou falar disso também um pouquinho depois. A comunicabilidade dos espíritos, né, a possibilidade e tanto que a Casa Espírita também faz as suas reuniões, mas não é o grande objetivo. O grande objetivo é a divulgação do Evangelho, vivenciar o amor. No tempo de Kardec foi necessário que as mesas girassem, que houvesse as comunicações para despertar a curiosidade e o interesse de alguns corações lá. Esse tempo já passou. Quem procura a casa em busca do fenômeno, ele vai vir aquilo e daqui a pouco o restante não entende. Mas aquele que procura a casa, porque quantos vieram à casa espírita porque estavam passando por dificuldades, né? Quantos? E quantos ainda passam, que recebem esse cuidado, fazem o seu entendimento, às vezes não ficam, ok, não tem problema nenhum, mas ele sai daqui tocado em alguma coisa, ele sabe, né? Então, a comunicabilidade dos espíritos, né, é possível. A pluralidade dos mundos habitados, se a gente imaginar o tamanho do cosmos, né, a quantidade de espíritos que estão ligados a tudo isso, e se a Terra é só, a gente vai falar também um pouquinho disso, a Terra é só, diante dessa imensidão, não é nada, é uma poeirinha no cosmos. A solidariedade entre os mundos. Então, se eu sou útil, eu, Alberto, tenho utilidade em algum outro lugar, nada mais justo que eu tenha para oferecer, eu seja convidado, eu aceite, né, e vá lá. Então, existe solidariedade entre os mundos. Então, a Terra recebeu uma ordem de espíritos, né, vindos de outras ordens, que naquele momento não estava adequado lá onde que eles estavam, mas eles vieram para cá e aqui eles tiveram a sua utilidade, né? Os exilados de capela e outras ordens também de espíritos vieram para cá, e ainda assim a gente continua recebendo espíritos para dar uma alavancada, né? E às vezes a gente recebe também alguns que estão, e aí ele faz parte, né? E aí a gente vai falar também, a gente pode também falar um pouquinho da categoria dos mundos. Acho que isso é importante, né? Quais são as categorias dos mundos? Vocês lembram? Alguém lembra da categoria dos mundos? Os mundos são os primitivos, né? A Terra está em qual etapa? Expiação e prova, né? Aí, segundo informações dos espíritos, a gente está no processo, né, que a gente vai chegar nesse mundo regenerado. Será que os espíritas vão estar lá nesse mundo regenerado? Será que a gente está fazendo por onde de estar nesse mundo regenerado? Tá, não tá?
A gente faz pouco, mas tem gente que não faz nada. Muita gente ainda tem dificuldade em fazer, mas certamente se a gente considerar o que a gente carrega dentro de nós, a gente ainda consegue, em um dia, coisas que aborrecem a gente, que a gente vê, pô, isso é o meu orgulho gritando, e também consegue fazer coisas que são legais ao longo de um dia, né? Então a gente consegue saber que a gente está no caminho bom. E ainda tem gente que sai de casa, né? Algumas pessoas que saem de casa com o objetivo de matar, roubar, de toda ordem de violência. A gente ainda não faz mais isso, né? Então, quero crer que a gente está no caminho que nos habilita a estar nesse mundo regenerado. E o que seria essa categoria de mundo primitivo? Que a gente já passou. Eles são destinados às primeiras encarnações da alma, onde a vida é rudimentar e a matéria predomina. Vocês têm noção de quanto tempo que o homem, o ser nominal, quanto tempo mais ou menos que eles estão aqui? Né? Que já entre 200 e 400 mil anos, né? Agora você imagina, Jesus esteve aqui há cerca de 2.000 anos, né? Se 400 mil anos já encarnavam aqui espíritos vindo de outra hora para dar uma alavancada nesse... Quanto tempo que a gente já não está aqui, hein? E a gente já chegou nessa condição sociedade. A gente faz uma análise da sociedade como a gente pensa, que a sociedade ainda tem muitas questões que a gente precisa mudar, não precisa? Só que a gente já não é mais primitivo, né? A gente não sai de casa e quando eu encontro com alguém, eu me sinto ameaçado, eu mato ele. Agora não, agora a gente no mínimo a gente ofende, né? A gente vai pro carro, entra no carro, não é assim? Trânsito de Volta Redonda é terrível. Aí você entra no carro e pensa, meu Deus. Aí você pensa, mas você não abre o vidro mais para xingar, né? Você só pensa. Mas ainda tem pessoas que entram no carro e ainda vai fazer isso. Ele abre o vidro, ele xinga, ele desce, ele quer brigar. Só que a gente não faz isso mais. Há 200 anos atrás, talvez o homem, ainda naquele tempo, né, que era a lei, 200 não, talvez um pouco mais, né, a lei do talhão, né, fez comigo, eu tenho o direito de fazer com ele. A gente já apaziguou nosso coração, a gente já não está mais nisso. Então a gente já passou, a gente já saiu desse mundo primitivo. Não está mais nessa condição primitiva. Mesmo que a gente ainda, em alguns aspectos, a gente precisa dominar as nossas tendências, né? Se a gente tem coisas que leva a gente, né? Família, então, é um troço, né? Não é, João? Família não é um negócio que testa a gente. Aí a gente vai para o nosso trabalho e aí a gente acha que aquele dia você entregou o trabalho da sua vida e o seu chefe fala assim, ficou bom ou não? O que a gente pensa? A gente só não faz, mas a gente pensa, né? Então a gente já conseguiu dominar esse instinto que a gente tinha, né? A gente já não é mais tão rudimentar. E esse homem que de 200, 400 mil anos atrás, ele era rudimentar, né? Ele saía de casa, ele morava lá no lugar, numa cabana, se protegia, ele criava os filhos e buscava o alimento. A gente não, agora a gente faz tudo isso, mas busca estudar, vem na casa espírita, se comporta aqui como um cristão. Às vezes na rua a gente se equivoca, mas aqui a gente se comporta como cristão, não é? A gente cumprimenta todo mundo com cordialidade, a gente não fala nada, mas a gente pensa. Então a gente não é mais esse primitivo, a gente já está numa outra fase, né? Que é o mundo de provas e expiações, né? E o que seria esse mundo de provas e expiações? Onde o mal domina sobre o bem. São marcados por sofrimento e expiações, sendo a Terra atualmente orbe desse tipo em transição. Se a gente considerar, então, esse mundo de provas e expiações, quantas guerras estão em andamento? Vocês têm noção? Aí, então, assim, a gente pode trazer a ideia do Rio de Janeiro, né? Existe guerra no Rio de Janeiro? Existe, não existe? Então, assim, é um conflito constante, né? As pessoas ainda têm dificuldade de sair de casa para exercer aquilo que ela tem, que seria o direito dela, né? De ir à escola, ir ao trabalho, né? Defender dignamente. E eles têm muita dificuldade ainda, né? Então, nas comunidades, ou até mesmo em alguns ambientes, né? As pessoas precisam ter uma força armada paralela para poder vigiar, né? o seu patrimônio. E não era para ser assim, né?
Só que de uma forma geral, quando a gente analisa como a gente se comporta, só que a gente tem essas questões, né? Que uma hora a gente se aborrece com alguma coisa, outra hora a gente reflete, uma hora a gente é super caridoso, na outra a gente não tem paciência. Isso reflete, então, esse mundo ainda de provas e expiações. E aí, considerando as provas que a gente ainda tem que a gente está passando, tem alguém aqui que é feliz plenamente? Alguém consegue ser feliz nesse mundo de provas e expiações? Não, né? E aí, se a gente não está passando por questões que nos trazem dor, certamente elas vão nos alcançar. Né? E aí algumas pessoas vêm dotadas de uma grande capacidade econômica, social, intelectual, que está vivendo um momento, né? E às vezes é aquilo que foi dado a ele para ele vivenciar, para ele fazer bom uso. O que ele faz? Ele pensa só nele, né? Então é reflexo ainda desse homem ainda que o mal ainda predomina, né? Se você considerar todos os conflitos que a gente tem, né? E aí a gente não consegue entender. Mas será que a gente produziu guerras em outros momentos? Será que a gente também não fez mal? Não é isso? A gente já fez. A gente já fez muita coisa equivocada. E como que seria esse mundo regenerado? Esse mundo regenerador funciona como transição, onde os espíritos reposam as expiações e reparam seus erros, preparando-se para mundos mais felizes. Lá, né, o bem sobrepõe o mal, mas ainda assim, ainda estão questões que eles precisam se resolver. E aí você imagina, aqui eu vim com uma doença que me limitou, eu vim com a doença em família, enfim, tem questões ainda que a gente está resolvendo. Aí esse mundo não vai ser para você, para a gente receber um gás, né? Se a gente considerar os avanços que a gente tem já na ciência, vocês conseguem pensar nisso, nos avanços da ciência? A China divulgou lá que eles conseguiram curar a diabetes 1 e 2. Tem noção disso? Esse tratamento vai ser acessível para quem? Talvez só para quem possa pagar, nesse primeiro momento. Mas esses espíritos que já vão fazer parte desse mundo regenerado, eles já estão aqui. Eles já vieram, já houveram a permissão, né, da misericórdia divina para que esses espíritos reencarnem. A doutora lá da UF, a doutora Tatiana, você já viu os avanços? Vocês estão acompanhando isso? Olha que coisa impressionante, né? Quem diria, tipo assim, 20 anos de pesquisa de uma coisa muito precária, da precariedade que o Brasil, né, que o país, ainda que os políticos ainda adotam com relação, eu não estou falando de política, mas assim, como ainda você se dedica, como os políticos ainda investem nisso. Ela conseguiu desenvolver um trabalho super promissor. Então, esse espírito, ele já está em uma fase que é do mundo regenerado, né? Esse é o mundo regenerado, que a gente vai ter alívio das dores, que a gente vai ter um refrigério. Então, quando a gente pode olhar como a Terra ainda está, né? Que a gente vive um paradoxo, né? Eu desenvolvo armas cada vez mais letais, né? Cada vez mais precisas, ao invés de investir, né, a erradicação da fome, da miséria, né, na educação das pessoas, na elevação da cultura, né, quando a gente eleva a cultura. Mas essa é uma característica do mundo de prova e expiação. Mas a gente já tem esses espíritos que já estão reencarnando aqui. Isso dá um cenário, a gente pode pensar no cenário que é a Terra, né, nesse contexto. A gente pode também pensar, e esses mundos ditosos? Será que já tem espíritos do mundo ditoso aqui entre a gente? Tem, não tem? Tem muito espírito aí, né? Que a gente aí, talvez não... eles não vão estar aí na mídia, né? Mas tem muitos espíritos já que estão encarnando aqui, que vão alavancar esse mundo que é... O que seria? Neles, o bem predomina sobre o mal. A felicidade é a tônica. O espírito já possui maior compreensão das leis divinas. Tem muita gente, né? Então, se a gente pode pegar no último século que passou, Madre Teresa, olha o trabalho que ela fez. E assim, o trabalho que ela fez é um trabalho de exemplificação no amor. Não é? O Gandhi não é também o espírito? Ele dizia que pode acabar tudo no mundo. Se sobrar só o sermão do monte, estava tudo certo, que ali estava contido tudo. E ele não era cristão, não.
mas ele tinha entendimento, né? Então todos esses espíritos que vieram, esses espíritos já são o Chico, o Divaldo, e são espíritos que entenderam a missão deles. A gente consegue entender a nossa missão? Eu vou falar, aí vocês acham que vocês são espíritos de quê? Já espíritos regenerados, espíritos de provas e expiação, mas são espíritos primitivos. A gente pode pensar nisso. Mas eu vou falar um pouquinho mais também das categorias. E os mundos celestes, né, que são habitados apenas por espíritos puros, que certamente todos nós o seremos. Sem vestígio da materialidade, onde reina a harmonia, a sabedoria e o amor absoluto. Jesus era um espírito, né, divino. E era... Então, assim, ele é o único que encarnou aqui que não tinha nada... Aqui ele não tinha nada para provar nada. Ele não tinha aprovação, não tinha nada. Ele veio aqui, ele já sem nada para pagar. E aí, a gente pode também... Escala espírita. Eu acho que isso é importante para a gente ter uma noção de como que está os espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Vocês acham que vocês são de qual ordem? Vocês lembram da escala espírita? Espírito de primeira, segunda e terceira ordem, não é isso? Não é isso? Não é isso, João? Nós somos espírito de quê? Espírito de primeira ordem. Ó, eu inverti para a gente refletir, tá? Está invertido. Que na verdade, lá a gente apresenta o de terceira, o de segunda, eu até deixei separado aqui, se a gente precisar recorrer aqui a alguma coisa mais específica. Então, nós somos espíritos, vamos analisar? Espírito de primeira ordem, espíritos puros, aqueles que chegaram à perfeição, que não precisam mais submeter a provações, que estão por toda a eternidade na glória de Deus. São como aqueles que normalmente se dominam de anjos, arcanjos ou serafins. Tem algum de primeira ordem aqui? Que aí eu vou sair, vou humildemente, vou dar... Tem? O de segunda ordem. Espíritos que chegaram ao meio da escala, cuja preocupação é o desejo de fazer o bem, mas que ainda falta a soberana ciência e ainda precisam passar por provações para se elevar à primeira ordem. São mais ou menos bons conforme mais se aproximam aos espíritos puros e mais ou menos perfeitos conforme se aproximam mais aos espíritos de terceira ordem. Ele tem uma classificação lá que eu não vou entrar no mérito não, tá, gente? E aí, se a gente faz uma análise do nosso comportamento ao longo de um período da nossa vida, né? E aí eu digo que quando a gente vivencia e a gente tem conhecimento acerca da doutrina espírita e vivenciar o Evangelho do Cristo, a gente olha o nosso comportamento, né, ao longo de um período e vê, será que eu continuo fazendo as mesmas coisas de sempre ou já mudei algumas coisas que eu entendi que estava equivocado? E aí eu já começo a refletir acerca de como, se eu estou mais para o de segunda, se eu estou mirando para cima, se eu estou estacionário, né? Mas a gente vai ver aqui vamos pular para o de terceira ordem. Terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Aqueles que estão no começo da sua jornada evolutiva, caracterizada pela ignorância, orgulho, egoísmo e todas as outras más paixões que retardam o seu progresso. Qual a chaga da humanidade? Qual, João? Orgulho e vaidade. Algum de nós aqui não é orgulho? Não é orgulhoso? Não é vaidoso? Não é egoísta? Quando eu costumo falar lá com meus filhos, né, que a gente vai fazer o Evangelho, né, e a gente faz a reflexão, né. Me falta alguma coisa, eu durmo numa cama quentinha, tem comida na mesa, de vez em quando dá para dar um passeio, né, posso comprar, e aí eles são tudo grandes, mas eles querem ovo de Páscoa, né, não é, João? E aí a gente pode dar esse conforto, é um conforto material. Os assistidos da casa, aqueles que a gente faz assistência lá na casa espírita, será que eles têm esse mesmo conforto que eu tenho? E eu me preocupo com isso? Eu dentro todo dia, eu fico incomodado com isso? Eu não. Às vezes eu boto nas minhas preces lá, mas a gente não se preocupa com isso não. Então a gente ainda é orgulhoso, egoísta e vaidoso. Quando na casa espírita eu chego aqui e digo assim, a minha ideia não foi aprovada. Eu tenho uma ideia que eu acho sensacional, não foi aprovada. Qual a primeira coisa que
Eu não sei se aqui acontece isso, mas na minha casa é. Aí alguém vem encher com uma ideia, a gente, isso não tá legal não. O que a pessoa faz? Vai embora. Não é? Então a gente ainda é espírito de terceira ordem. Espírito que ainda é equivocado. Que a gente ainda está arrastando ainda nisso. Mas por que isso é importante? Para a gente entender como é que a gente está, qual que é a condição atual do planeta, né? E a gente, como eu já falei, a gente tem egoísmo? Tem. Tem orgulho? Tem. Bastante, né? A gente não se importa. O importante é, alguém já ficou desempregado alguma vez? Não? Já, né? O cara trouxe horrível, né? A gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Né? E aí quando eu estou empregado, o que eu penso? Será que eu estou me preocupando em auxiliar aquele irmão, você que está na necessidade, né? Ir lá, e também a caridade é feita, né? Às vezes você não pode dar o material, mas você pode ir lá, né? Fazer alguma coisa. Então, a gente ainda vivencia muito isso nesse mundo, né? A condição atual desse planeta que a gente vive. Tem justiça social? Tem, não tem? A gente pode falar de prova de expiação, mas as injustiças, se eu posso abreviar e posso aliviar a dor do meu irmão, por que eu não faço? A África, olha que continente. Quem se importa com a África? Ninguém faz nada. Não era possível erradicar lá a pobreza, né? Levar tecnologia e fazer um monte de coisa lá? O Nordeste do Brasil, né? Tem bolsões. Quem já viajou, o interior de Minas, vários Jequitinhonha, é uma pobreza. Então, o que as pessoas têm feito para aliviar isso? Essa é a condição atual do planeta. Né? O planeta ainda atrasado, arrastado, porque a gente ainda se perde naquilo que a gente entende como não é problema meu. E aí a gente esquece, só que se a gente entende, estamos vivendo uma experiência agora, né? E essa experiência é a melhor experiência que a gente tem, né? Porque você imagina, se a gente agora ainda é equivocado, imagina o que a gente não foi numa outra. Só que a gente vem numa condição agora com um grande objetivo. Vocês sabem o que é a grande missão de cada um? A programação, o planejamento que tinha de cada um? Certeza a gente não tem, né? Mas a gente sabe que precisava. E na casa espírita, cada um está trabalhando por quê, né? Vai saber o que fez, né? Vai saber o que fez em outras vidas, né? Porque ser espírita é um negócio complicado, né? Quando a consciência grita, ela fala, você fez aquilo. Ninguém viu, mas a sua consciência viu. Você sabe que você fez errado. E às vezes é uma fala maledicente, né? A gente não gosta de algum trabalhador da casa, a gente começa a minar ele, né? Falando lá nos grupos, né? Isso aí faz parte, né? Da característica desse espírito de terceira ordem que habita aqui ainda, né? Que predomina sobre a Terra. Tem violência na Terra? Tem, né? Será que isso é uma causa das misérias? Não é? E por que produz violência? Não é para domínio, né? Então, assim, quando você pensa há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, quando os colonizadores chegaram, qual era o grande objetivo? Era implantar a cultura dele e arrancar o que ele tinha, né? Não importa o que fosse. E aí, né? Usava-se a violência, né? Exterminava, com o único objetivo, o ganho material. Se nós somos espíritos, sabedores que a gente não carrega nada para o outro lado, a bagagem é a bagagem do bem que a gente fez. O que será que a gente está fazendo? Será que a gente também contribui para a violência? Pense no se a gente contribui para a violência, né? Quando a gente entra no nosso carro, será que a gente está, né? Também não está fazendo isso? A nossa fala, na sua rede social, quando a gente ataca alguém, porque a gente sabe que o outro não vai poder vir fazer nada, mas você pode atacar lá, porque eu não gosto. Então, isso também é uma forma de violência. A gente está falando, a gente ainda tem conflito armado, mas a violência, ela está no dia a dia. A Joana é professora, ela pode me dizer, ela convive e vive com questões pessoais de algumas pessoas que trazem lá. E a violência em regiões periféricas, como afeta, né, as crianças? E o que a gente tem contribuído para isso? O que a gente tem feito para diminuir essas distâncias? Então, essa característica é a característica desse espírito de terceira ordem que ainda habita esse planeta, um planeta de provas e expiações. Né? Então, essa é a condição. E aí, tem desigualdade? Tem, não tem desigualdade? Tem, não tem. A gente está fazendo o que para diminuir a desigualdade? Será que a gente está fazendo alguma coisa para dizer?
A gente faz alguma coisa, mas a gente acha que é muita coisa. E quando a gente acha que está trabalhando muito na casa espírita, o que a gente faz? Ah, não, Zé, não bota mais esse peso não, porque eu não vou dar conta disso não. Tem fulano lá, por que não passa por fulano? Aí a gente tem a oportunidade de vivenciar isso, a gente não faz. E aí, qual é o dom que você recebeu? Vocês já pararam para pensar? O dom que cada um recebeu? Tem gente que tem uma grande habilidade em falar, o outro tem uma habilidade em escrever, o outro fazer comida, o outro... E o que você poderia contribuir para diminuir isso, né? Principalmente aqui na Casa Espírita, né? Eu não posso fazer... O EDAC tem um trabalho lá, que é comandado pela Marta, que ela faz enxovais para criança. Acho o máximo. Acho incrível. E aí eu vejo lá, tem um monte de máquina lá, e aí costuram, eu acho incrível. É o dom. A pessoa tinha um dom, o dom dela é aquilo. E aí ela faz o que ela entende que pode fazer. A gente tem uma sopa lá que tem mais de 30 anos. E aí eu só fui entender o alcance da sopa o dia que eu fui entregar. A gente teve um problema, aí eu tive que entregar, que normalmente não era eu. Cheguei meia hora atrasado. Eu me senti mal demais, porque eu vi o quanto que eu sou um beneficiário da misericórdia divina. Porque as pessoas estavam chorando que acharam que aqueles dias não teriam o que comer. Porque ele é distribuído, aí eles pegam em vasilhas e fracionam para os outros dias. Olha, gente, eu me senti mal, mas mal mesmo. Porque eu achei que era... É só você vendo a necessidade material das pessoas que você vai entender. Então a gente também tem que produzir, a gente tem que fazer algo para diminuir as distâncias. E o que a gente tem feito nas desigualdades, né? Se eu tenho uma grande capacidade de ensinar, e as pessoas, e aí eu entendo que a escola é deficiente, eu posso dar também, eu sou professor, não posso dar um pouquinho disso para diminuir essas distâncias. Esse também é o papel do espírito. E aí a gente só tem uma noção, né, de como que a Terra ainda é esse mundo pequeno, arrastado, né, muito egoísta. E aí quando a gente chega no final do ano, o que a gente faz? Vamos organizar uma festa para as crianças carentes. O que a gente acha? A gente acha um super-herói, né? Eu fico vendo as pessoas postando nas redes sociais, não é julgamento, mas assim, e aí ao longo do ano, será que aquelas crianças... Eu acho que é importante que você faça isso, porque isso fez parte também da minha infância, né? Mesmo que fosse um brinquedo simples, mas ganhar. Mas aí eu escolho uma época do ano para fazer a caridade, sendo que eu tenho a oportunidade de fazer caridade todo dia, e a caridade é só material. Qual a maior caridade? Como entendia Jesus? Qual a maior? Benevolência, né? Perdão das ofensas. E aí eu não faço isso, não é? Indulgência para com as faltas alheias, e eu não faço isso, não. A gente tem esse papel também. Então, se a gente pensa que esse mundo de prova e expiação, nesse contexto todo, o que gente, só esse, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, no item 15, ele vai dizer assim, ó, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu estou no lugar errado? Nós estamos no lugar errado? Não está não, né? Não está não. Então ele está dizendo que aqui é lugar de gente rebelde mesmo. Porque se eu fosse um espírito regenerado, eu não estaria aqui. Se eu fosse um espírito evoluído, eu estaria em um mundo feliz, né? Eu já seria companheiro do Cristo, né? Iria me abraçar e falar, opa, demorou, mas você chegou, né? E quanto tempo falta para a gente chegar lá? Diante da nossa jornada de caminho, né? Se a gente olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma reflexão honesta, o que a gente precisa melhorar? Será que a gente está nesse caminho? Ou a gente está aqui... Só aquele que passou por questões, assim, com dores, com sofrimento, com questões, né, principalmente quando a gente fala de algum familiar. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas um filho doente acaba com a gente, né? Quando é uma doença que a gente... E aí, eu trabalho no hospital, então, isso foi uma realidade que eu vivo todo santo dia, é essa realidade. Você tem que lidar e, às vezes, você dá o que você pode oferecer naquele momento ali, e, às vezes, não é possível acolher do jeito que a gente colheria na casa espírita.
Mas olha quanto sofrimento que ainda tem no mundo, né? Esse sofrimento é injustiça divina ou é a misericórdia divina ensinando? A gente precisa pensar nisso também. Então, o mundo, ele está dizendo que, ó, a gente está exilado aqui, mas a gente não vai ficar aqui para sempre, porque a gente está caminhando, né? Se a gente vai chegar nesse mundo regenerado, cada um faça a sua reflexão de como é que está caminhando. E aí, quando a gente pensa quando eu falo de psicosfera, é tranquilo para vocês? Psicosfera? O que ele vai dizer para a gente? O que são? A psicosfera é esse fluido cósmico universal, né? E os mundos mais materializados, ele é mais pesado, né? Mas é matéria. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. E desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta há os elementos necessários à economia de sua existência. Se a gente pensar nesse ambiente aqui, a gente já formou uma psicosfera, não foi? A gente formou uma psicosfera, somar tudo aquilo que todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente formou aqui Agora, você consegue imaginar um ambiente lá dominado pela violência, né? Em que ambiente, né? Da guerra principalmente, o cara está lá, ele foi para a guerra, mas ele precisa defender, ele está ali, ele não quer, ele pensa em não matar, mas ele não quer morrer também, então todo aquele ambiente ali, se a gente considerar a Terra e todos esses pensamentos, imagine todos esses pensamentos sobre a Terra. E se a Terra, André Luiz vai falar disso, né? Eu não lembro qual livro que está, mas quando ele via lá, o que é aquilo, né? É aquela mancha, né? Aquilo sobre a Terra, era a psicosfera que se forma sobre a Terra. Então, em alguns momentos, em alguns ambientes, e principalmente quando a gente pensa na casa espírita, né? Que a gente chega aqui um momento, que isso aqui é preparado, o mundo espiritual prepara isso muitas horas antes, organiza tudo e recebe a gente vem aqui, né? Ouve alguém falar, né? Só que a gente não fala para vocês, a gente fala a gente fala para vocês, mas isso aqui tudo serve para mim. E todo dia, quando eu penso nisso, eu falo, gente, eu preciso praticar tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de falar. E é um dia a dia. Então, vocês conseguem imaginar esse ambiente formado na Terra, diante de... nós somos um mundo de prova e expiação. Espírito, na sua grande maioria, de terceira ordem, que ainda tem predomínio do mal, que a gente ainda é egoísta, orgulhoso, vaidoso. Não é coisa boa, né? Então, as misérias humanas, elas estão inseridas nesse ambiente. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra enfaça a população total desse mundo. O que é a Terra diante desse tudo, né? A Terra é só um dos planetas que compõem o sistema solar, um dos mais atrasados. Tem planetas mais evoluídos que isso. Então, a gente tem mais, André Luiz vai nos dizer que 1/4 da população está encarnada e os outros 3 estão no mundo espiritual. Então, se a gente tem como ordem um espírito, nosso mentor, que tem que estar mais evoluído que a gente, então tem mais espíritos evoluídos ligados à Terra do que... Só que nós estamos exilados aqui para vivenciar, né? Porque se eu não precisasse mais encarnar, o Bezerra foi convidado, né, a estar em outro, mas não, por dedicação, né, por amor, ainda, ele entendeu que podia fazer muita coisa, ele resolveu ficar aqui. Então tem mais espíritos desencarnados em uma condição melhor que a nossa, só que a gente ainda precisa vivenciar tudo isso. Até aqui tudo bem? A gente está construindo uma ideia então, as misérias humanas, isso ficou claro para a gente? Que a gente aqui, nesse planeta ainda, em prova de expiação, a gente tem muitas questões dentro que a gente não conseguiu resolver, que a gente ainda vai ter que voltar aqui muitas vezes, né? Que aí a gente ainda carrega mágoa no nosso coração, revolta, né? Uma série de questões que ainda arrasta a gente.
E aí a gente pode pensar a Terra como uma escola. E aí ele vai dizer, no Evangelho, ele não trouxe escola, ele trouxe, que aqui seria, nesse item, o 6 e o 7, ele vai trazer como presídio, né? Como se estivesse preso um presídio, ou num hospital. Mas eu trouxe a ideia de escola porque, para alguns espíritos que já entenderam a sua... Ele está aqui aprendendo, né? A Terra é uma escola para todos nós? Não é? Só que tem espíritos aqui ainda que estão atrasados, que ainda estão revoltados. Aquele que entende aqui como escola, o que eu faço na escola? Eu estudo, né? Mas eu tenho prova, não tem? Então, se eu sou da primeira série, eu posso me aventurar lá na universidade? Não pode, né? Você tem que ir devagar, não é? A gente tem que ir devagar nessa escola. Então, se a gente já aprendeu, o Espiritismo nos libertou, a gente já entendeu que a mensagem do Cristo, que a gente precisa fazer, vivenciar, né, as ideias do Cristo, vivenciar mesmo. Ele disse pra gente o quê? Qual que é o maior mandamento? E a gente tem feito isso? A gente não consegue nem amar quem está em casa, que dirá amar o próximo. Desde que o próximo não me irrite. Eu amo ele. Então, a Terra é uma escola, gente. Para aqueles que não são rebeldes, né? Ó, a Joana está aqui, ela é diretora de escola. É diretora? Aí o que ela faz? Ela vai lá e orienta aquele, né? Então vieram espíritos aqui, antes de nós, Kardec, hoje é aniversário de desencarnação de Kardec, né? Kardec veio aqui com a sua missão. Ele é um professor dessa escola? Não é? Chico não era um professor? E qual que era o modelo oferecido à humanidade? O Cristo, né? O modelo e guia da humanidade. Quem foi oferecido? Deus ofereceu. Modelo e guia da humanidade, Jesus. E esses outros a gente pode, eles não vieram, né? Todos esses que vieram antecederam eles, né? Até o advento do Espiritismo, da terceira, né? Da terceira revelação. Então todos esses que estiveram aqui são nossos professores, não são? Eles vieram, Chico, olha a obra robusta que o Chico deixou. E a sua vivência, não é? E outros exemplos que tiveram aqui. Será que a gente, no nosso ambiente social, a gente é bom ou mau exemplo? Bom. Ótimo. Eu também acho que a maioria das pessoas sim. Só que tem alguns momentos que, né, se a gente tirar um recorte, né, a gente não é bom a todo momento. A gente tem as nossas variações. Mas só que a gente tem que pensar o quanto que a gente está vivenciando isso, né? Que a gente também, daqueles que estão um pouco mais atrasados que a gente não tem que dar a mão para eles e levar, a gente não está tendo oportunidade na casa espírita, e aqueles que chegaram que a gente tem que acolher, né? Que eles ainda estão aprendendo algumas coisas, que a gente já descobriu que não é bem assim, a gente também tem que ter paciência com todos eles, né? Porque eles também estão nessa escola. Não é possível chegar ao nível superior se você não galgar todos os degraus da escola, todo aquilo que a gente precisa aprender. Eu vou pular algumas questões aqui, ó, a gente não... A gente ainda precisa aprender, né? Desenvolver virtude escola. Amor, paciência, perdão, humildade. São virtudes que a gente vai, né? Remonta a sua história. Pega a sua história, volta lá atrás. Será que a gente já aprendeu a perdoar? Será que a gente carrega uma mágoa ainda, né? O Divaldo conta lá, né, na biografia dele, do Máscara. 30 anos sendo perseguido por espírito, por uma coisa acontecida há mais de 300 anos. Como é que ele foi perdoado? Quando ele entendeu que Divaldo vivenciava o Evangelho, de fato. E ele entendeu que perdoava. E a gente tem feito isso, né? Se a gente vive cercado por uma multidão de testemunhas, o que essas testemunhas estão vendo de nós? O pensamento é força criadora, né? O que a gente está pensando, o que a gente está construindo, porque o que a gente apresenta em sociedade, muitas das vezes não é aquilo que a gente carrega, de fato a gente é, né? A gente sabe da nossa consciência daquilo que a gente é. E de fato, perdão, né? Perdão não é uma coisa difícil? Ou troço difícil. Pedir perdão é tranquilo. Pedir perdão é fácil. Pô, errei, desculpa. Mas você perdoar, né? Ó. Então a gente precisa, nós como alunos dessa escola, a gente precisa, né, aprender. Mas ele está falando, aí ele fala lá no Evangelho, no item 7, que aqui a terra é como um presídio.
Será que é um presídio? Como a gente analisa isso? Presídio é um lugar para quê? Presídio é um lugar para a gente pagar nossas penas, né? Então a terra também funciona como isso, né? Se eu ainda sou rebelde, eu cometi um ato, uma infração, e ela é considerada grave, né? Eu preciso ficar recolhido, né? Nada mais justo, né? E aí a gente vê um monte de irmãos presos ainda a questões, né? Que ele não consegue se resolver. Então, assim, a gente... doenças que limitam aquele indivíduo momentaneamente, né, no corpo, né, que estão ligadas a outras pessoas que precisam cuidar. Como eu disse, como eu trabalho no hospital, então a gente vê muito disso, né, de famílias que estão esgotadas de ter que lidar com doenças que limitam o corpo, que limitam, principalmente o intelecto do indivíduo. Será que essas pessoas estão presas nesse corpo momentaneamente? Ou estão arrastando? Então, assim, tem coisas que é um arrastamento, né? Que você não tem como, você vai para aquilo para poder, de fato, para viver essa experiência, essa expiação. Então, ele está dizendo isso também. E aí, será que a gente está preso a erros do passado? Muitas das vezes, né? O erro não é de outra vida, não. Erro dessa mesmo. Consequências dos equívocos dessa, né? Se eu recebo um corpo saudável, ao fim da minha vida, o que eu tenho que devolver? Um corpo saudável, né? Mas com a debilidade característica da idade. Aí eu fui lá, bebi, fumei, comi de tudo, não cuidei, não tomei os remédios, não procurei nada. Eu vou chegar no fim da vida, eu vou devolver o quê? Isso se eu não abreviar ela. Qual a consequência disso? Né? Eu não vou ter as doenças? E na próxima talvez, né? E aí a gente vê aí muitas questões ligadas a isso. Precisam também cumprir estamos apertados no horário. E aí, o sofrimento, ele ajuda a corrigir? Vocês acham que ajuda a corrigir? Né? O sofrimento, ele é opcional, né? A gente pode sofrer. Só que tem pessoas que se a gente está lá na escola, né? Exato. E aí, se a gente está nessa escola, eu sou aluno, eu falo, ó, isso aqui, eu já sei. Quais são os princípios da doutrina? Né? A gente não morre, a gente está vivenciando, e eu tenho que ter fé no futuro também, né? Então, se eu já reencarnei, então, nada é obra do acaso. Então, sofrer é opcional. A dor vai fazer parte desse mundo. Se aqui é um mundo de prova e expiação, a prova vai fazer parte. Se a prova é a dor física ou moral, e quem aqui já não se achou injustiçado com questões, né? Que aí é a dor moral que te atinge. Quem não foi caluniado? Falou, aí você assim, não tem como se defender, você não pode, não tem como. E aí é uma dor, a dor moral vai te. E mesmo que aquilo seja injusto. Existe injustiça? Isso é injusto ou será que a gente não está colhendo aquilo que a gente já não plantou em outras épocas ou nessa mesma? Então, aqui a gente vai dizer o sofrimento, esse sofrimento, mesmo que o sofrimento seja opcional do indivíduo, que ele não queira, que ele não entendeu que se eu tiver fé em uma vida futura, que isso vai passar. Mas ele também auxilia, não é? E limitações que educam o espírito. Se a gente tem questões, né, que são, principalmente doenças que são, que limitam mesmo, né? O Chico tem uma história lá que uma mãe que foi, procurou, porque ela estava triste porque o filho ia ter que amputar as pernas por uma questão lá. E ela consolou e falou, minha irmã, esse espírito já tentou se suicidar, ele já se suicidou várias outras vezes. Nessa, ele ainda tem esse pensamento, ele veio sem os braços e ia ter que cortar as pernas. Alguém lembra, você sabe dessa história? E aí, o que aconteceu? Era necessário. Imagina, eu preciso de uma limitação. O espírito ainda tinha essas ideias suicidas. Então, a cirurgia foi um benefício, uma misericórdia para que ele não cometesse mais esse equívoco. Imagina essa mãe, né, o sofrimento assim, da mãe ainda recebendo esse espírito, mas esse espírito também, então ele foi mais limitado. Então as limitações, ela tem um objetivo de auxiliar também, né? E a Terra como hospital. Para que serve o hospital? Somos doentes? Somos doentes, não somos? Ou a gente não doente, a gente, né? Se a gente pensar nas questões que a gente carrega, né? Então, o hospital serve para... Jesus veio para quê? Os sãos ou para os doentes? Ele veio, né, para
Então, estamos doentes, moralmente, orgulho, egoísmo, etc., com relação a isso. Passamos situações que funcionam como remédios, né? Às vezes o remédio amargo é necessário, né? Hoje, a gente só vai entender, nas minhas conversas íntimas com algumas pessoas, a gente fala assim, tem coisas que a gente só vai entender no mundo espiritual. Tenha bom ânimo, né? E exemplos, dores, desperta a consciência, perdas, ensina o desapego, né? Não é só perda dos entes queridos, mas imagina, eu vivo uma situação, uma vida confortável, um emprego bom, que isso, aí eu perco o emprego, aí minha vida começa a... Qual é o ensinamento que eu preciso daquilo, né? Será que não é, muitas das vezes, o desapego, né? Será que e aí a gente recebeu aquilo que a gente precisava, né? Muitas das vezes a gente também é inconsequente nessa vida, mas como via de regra, ele segue uma programação e um planejamento. Conflitos. Ó, eu vou falar daquilo que eu vejo nos meus contatos com as pessoas na minha intimidade. Não conheci ninguém que não tivesse conflito, principalmente em família. Família é o ambiente que a gente precisa estar, não é? Alguém nasceu na casa errada? Não, né? Todo mundo teve a mãe que precisava, o pai que precisava, os irmãos que precisavam, nasceu em Barra do Piraí, né? Nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Se a gente achar que isso é injusto, a gente entende que Deus se equivoca. E Deus não se equivoca, né? Então, os conflitos, né? Imagina você conviver com alguém que foi seu algoz em outra vida e você tem que conviver com ele como seu irmão. Até uma determinada idade, aprendendo a dividir, principalmente se for na questão material, né, que a gente tem dificuldades. Então a Terra é um grande hospital, né? Não é isso? A Terra é um grande hospital, que a gente está se curando. E quando a gente não tiver mais necessidade, nem está no presídio, nem está na escola, né? Nem está no presídio, nem está na escola, nem está no hospital, a gente está livre. A gente vai para outras paragens. Podemos contribuir para um mundo melhor? Podemos, não podemos? Sem dúvida. Como a gente contribui para um mundo melhor? Sendo espírita, né? Sendo espírita, sendo cristão. Né? Sendo espírita, sendo cristão. E ser cristão é difícil, né? Você perdoar, amar, ter caridade moral, né? Não domar as suas más tendências. Alguém já pensou, alguém pensa nisso, reflete sobre as suas más tendências? Eu me pego maledicente. Agora já foi. Agora já parei. E aí eu falei, gente, e aí quando você pensa nas consequências, quando você fala de alguém de forma leviana, não tem como voltar. Você já colocou na mente do outro algo que você pensa, que talvez, então a gente faz isso no dia a dia, não faz? A gente faz julgamento. Se a gente controlasse as nossas más tendências, a gente já contribuiria. Mas para a gente... Então, controlar os impulsos negativos, isso é difícil, né? Mas esses impulsos são aquilo que a gente no dia a dia... Aí você está em casa, ó, aqui na Casa Espírita, nós somos, olha, que santidade, né? Em casa, como é que a gente é? Zero paciência, não é? E aí, muitas das vezes, a gente não consegue... Aqui a gente adota essa máscara, né? Mas lá, naquele ambiente íntimo, que o outro está sob os nossos cuidados, a gente ainda... no nosso ambiente de trabalho. Cultivar, né? A gente sabe que a gente pode cultivar essas virtudes, paciência, humildade, né? É um exercício, né? Buscar o autoconhecimento diariamente, não é? Ajudar alguém sem esperar retorno, isso é caridade, né? Porque Jesus já disse, né? Se você fez alguma coisa e espera que alguém te bata a palma, você já recebeu o pagamento aqui. O pagamento não é aqui, porque a mão direita não veja que a esquerda fez, ou a esquerda não veja, né? Ser gentil no trânsito. Olha que coisa. Barra do Piraí é difícil o trânsito? Então vocês têm que ir para a Volta Redonda. O povo quer sair. O compromisso é às 7. Ele sai de casa 2 minutos para 7 para chegar, cortar a cidade. Ouvir com empatia e respeito, com empatia quem precisa. Evitar atitudes impossíveis. Refletir, né? Escolher sempre o caminho mais justo. Isso assim, são só exemplos, né, do nosso dia a dia, mas ser cristão, gente, é um negócio que é seguir o Evangelho, né? Os 2 mandamentos, né? Amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas.
evitar fofoca e julgamento, perdoar mais, dialogar com respeito, estudar, refletir, questionar, desenvolver o senso crítico, respeitar diferentes opiniões, cuidar do meio ambiente, ser ético no trabalho. A gente é ético no trabalho? Nem sempre. Quando a gente pode pôr a tarefa lá mais difícil é do outro. Se eu tiver a oportunidade de escolher primeiro, toda vez. É sempre assim. E aí o serviço sempre tem essas questões, né? E qual que é a contribuição espírita? Qual que é a contribuição espírita? Já botei a cola lá. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Qual é o papel da casa espírita? Educar? Né? Aqui não é? Aqui, ó, quantas vezes a casa foi... A gente já recebeu pessoas que estavam inconsoláveis, depois de um tempo, ó, e aí, esses são os muitos exemplos que eu já ouvi. Olha, doutrina espírita me trouxe uma nova visão. Esse é o nosso papel também, né? Instruir. E a casa espírita, ela tá aqui para educar, né? Nos educar e educar aquele, né? Através dos estudos, através do nosso comportamento, através da nossa postura, porque o maior exemplo é o exemplo que a gente dá, não precisa falar, né? Quando a gente vê, né? E aí os grandes expositores espíritas aí, né? Que divulgam, e todos aqueles que a gente tem contato aí, às vezes, que a gente tem contato com pessoas que sabem, que a gente sabe que faz trabalhos incríveis, mas ninguém fica sabendo. A gente sabe. Não é? Ele é espírita, ele é cristão de verdade. E aí, a gente está aprendendo? Será que a gente está se educando? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. A gente está carregando nossos fardos? Algumas pessoas pegam, né? E ele fala, não vou ajudar ninguém, não conta nem de mim. Né? E aí quando alguém pede uma ajuda, seja qual for, aí a gente dá uma desculpa para não, né, quando é tempo. Muitas das vezes a gente está lá no nosso ponto de ônibus, ou qualquer que seja, às vezes aquele colega chato, o colega é chato mesmo, aí você senta lá, mas você sabe que ele precisa dessa atenção, aí você pensa, não vou, eu estou com meus problemas, porque hoje eu não vou ouvir esse chato não. Então esse é o momento de você vivenciar de fato o Evangelho do Cristo, né? Ser caridoso, né? Com as pessoas. E será que a gente entendeu a mensagem da doutrina espírita? Será que a gente quando a gente sair daqui, a gente vai sair um pouquinho melhor que a gente entrou aqui nesse mundo? Vai? Vai, não vai? A gente quer, não quer? Certamente. Então todo dia quando todo mundo vem, a gente tem nossos dias difíceis, mas a gente está aprendendo. Está aprendendo. A gente já foi consolado, não foi? Hoje é a nossa vez de consolar, de semear, né? E aí, o que a gente está plantando? Né? A verdadeira é a vida espiritual, né? Aqui não é só passagem. Eu tenho fé no futuro? Tenho. Tenho certeza que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Então, para gente, olha, eu fui pontual. Para a gente finalizar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 31. Tenhamos bom ânimo, né? Que a gente vai vencer esse mundo. Mas é como Santo Agostinho. Ele, ao fim do dia, ele passava em revista tudo aquilo que ele tinha feito. Se ele tivesse se equivocado, ele pensava, amanhã, isso eu vou. E a gente tem passado em revista? Pô, a gente, não. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. A gente está mudando, não está? A gente já foi muito pior. Tem alguém que tem mais de 30 anos de casa espírita? Tem. O senhor é a mesma pessoa? Mudei por causa do espiritismo. Não é? Você já mudou? Já. Alguém? Então, assim, isso muda. A gente vai. Então, assim, quando a gente tem contato com as pessoas vai dizer assim: as pessoas
Eu não sei se já aconteceu, as pessoas acham que a gente é evangélico. Não sei se já tiveram abordado dessa forma. Porque a gente acha que tem uma postura diferente. Então, quando a gente analisa tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo de uma existência, de uma jornada, né? E a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui, né? Eu posso estar fazendo contato com vocês aqui e amanhã estar desencarnado, né? Ou vice-versa. E o que a gente já tem feito até aqui, né? Será que a gente já tomou consciência que a gente precisa regenerar esse mundo? Que ainda tem muitas misérias, mas que a gente participa dessa miséria do mundo? Que a gente não tem feito a nossa parte para mudar? Será que, né? Que a gente possa refletir sobre isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter falado aqui, espero voltar outras vezes e que a gente faça nossas reflexões. Com a palavra, nosso irmão. Eu faço... Mateus, toca uma música que você cantar, por favor. Pássaros cantam melodias suaves, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor, só pra aliviar nossa dor. Canções de esperança, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor, só pra aliviar nossa dor. Então, vamos levar nosso pensamento, fechar os nossos olhos, imaginar a figura do Cristo sobre nós, né? Sorrindo e impondo as mãos. Deus, de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, aos nossos bons mentores, aos mentores da casa, que propiciam no mundo espiritual esse trabalho. Os trabalhadores abnegados, né? Que dão continuidade aqui na Terra a tudo aquilo que foi proposto, né? Que eles tenham força, que eles tenham ânimo e possam regenerar esse nosso planeta e principalmente no entorno. Dispensa-nos em paz a todos aqueles espíritos que foram trazidos para cá, que retornem aos seus afazeres, e também os nossos irmãos, né, com a fé renovada, na esperança de um mundo melhor. Te agradece, né, que uma oportunidade a gente possa voltar, né, e que a mensagem do Cristo ela seja propagada por corações receptivos como os dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.